Olá, meus OABeiros, eu sou Nawane Buriti e estou com vocês aqui no Direito Internacional. Aí já vem aquelas questões, né, de que, mas são só duas provas, duas questões, no máximo 2 a 3, será que vale a pena estudar? Sempre vai valer a pena, isso porque existe uma coisa chamada diálogo das fontes. Então, as matérias se dialogam. E na OAB não é diferente, porque a FGV adora essa salada de fruta. E aí essas questões caem, às vezes, os temas que a gente vai trabalhar aqui, caem em direito constitucional, em direito administrativo, né? Então, nós não estamos falando só do direito internacional, tá? Então, vem comigo que eu trouxe alguns temas que são mais corriqueiros de cair na OAB e que vai nos trazer uma série de interpretação relacionada a todos esses temas. Então, olha comigo aí, pessoal, o que mais tem caído. Essa aqui está sendo o palco da FGV, tá? Condição jurídica do estrangeiro. Depois disso, vem a LINDB lá no DIP, no Direito Internacional Privado, não é? E também homologação de sentença estrangeira. Então, nesse nosso momento, nessa nossa aula, nessa nossa maratona, é o que eu quero trazer para vocês, tá? Então, vem comigo aqui. Só primeiro relembrar, antes da gente, de fato, falar dos temas mais corriqueiros, relembrar um pouco aqui das fontes do direito internacional, né? Então, nós temos como fonte, não esqueçam que no direito brasileiro, nós temos como sistema jurídico civil law, lembram disso? Né? Mas nada impede que a gente se utilize, claro que de forma secundária, do sistema common law, onde vige ali o costume, a jurisprudência. Só que olha aqui, quando se fala no direito internacional público e privado também, a gente tem aqui as fontes, tá? Então nós temos fontes, em primeiro lugar, os tratados, que tem ali força de lei, né? Então, muito cuidado, porque há uma prevalência por conta dessa cooperação, do diálogo das fontes, essa cooperação internacional, mas não esqueça da soberania do nosso país, né? Nós temos aqui também a soberania que vai privilegiar também as leis brasileiras, mas quando se fala em direito internacional, deve haver essa cooperação, né? O respeito ao costume internacional, a aplicação dos princípios gerais do direito, bem como as suas jurisprudências e doutrinas, e eu gostaria muito de, nesse primeiro momento, já pedir que vocês façam a leitura desse artigo, tá? Porque ele vai trazer muitas implicações dentro do direito público quando se fala nessa atuação, nessa cooperação. Isso está muito em voga, a gente está vendo muitas discussões sociais sobre isso, sobretudo nesses temas que estão em vigência, taxação, né? Então, pode ser que haja uma cobrança disso nesse sentido na prova de vocês, em decorrência do que está havendo na sociedade hoje, no comportamento entre países, né? E aí, não esqueça quem são esses sujeitos do direito internacional, que são literalmente os estados, ou seja, os países, não é? As organizações internacionais, então, ONU, né, principalmente, todas as outras organizações que a gente conhece. Temos também, obviamente, aqueles indivíduos que são o que detém a proteção como um todo, que deve ser sempre ali o privilegiada, né, justamente para evitar os crimes contra direitos humanos, inclusive a nível internacional, e obviamente esses povos lutando por autodeterminação. Então, luta relacionada contra a violência doméstica, contra tráfico de crianças, de mulheres, tudo isso são povos, né, lutando, são os sujeitos de direito dentro do mundo internacional. Lembrando disso, nós partimos para os princípios, para que a gente possa avançar aqui nos conteúdos da soberania dos estados, da não intervenção estatal, isso aqui cai bastante, né, do pacta sunt servanda, da responsabilidade internacional e o principal que a gente vai falar muito dele aqui hoje, que é a cooperação internacional. Então, relembrando isso, que é lá a fase inicial do direito internacional, a gente avança para falar de um tema coração da FGV, que é nacionalidade, tá? Então, vamos lá. Não esqueçam que os
Soli, né? É a nossa nacionalidade pelo território, mas também existe a nacionalidade pelo sangue, né? Além disso, dentro de nacionalidade, nós temos a naturalização, que é a nacionalidade administrativa, que vem ali imposta pelo Estado. Gente, e aí aqui abre aspas para uma curiosidade. A gente tem aqui a naturalização, que pode ser aqui, ó, ordinária, especial, extraordinária e provisória. Então, é óbvio que é isso aqui que a FGV vai cobrar de você. Então, já puxa no seu cadernão aí a setinha e coloca que a naturalização vai ser ordinária, ela vai ser extraordinária, ela vai ser especial e ela vai ser ainda provisória, ok? Guarda isso por enquanto que a gente vai falar mais na frente mais coisas sobre essas questões, tá? No DIP, a nacionalidade, tá? Ela é um elemento de conexão. Isso por quê? Porque trata-se de relações também pessoais. Então, onde a lei precisa ser aplicada a depender do conteúdo, a depender do que se requer para aquele caso em específico, tá? Então, pode ser capacidade, família, proteção diplomática, tranquilo? Então, vamos lá falar desses assuntos mais corriqueiros. E aí, já iniciando sobre condição jurídica do estrangeiro, muita atenção, vem comigo aqui, tá? Condição jurídica do estrangeiro. Olha, vou trazer para vocês deportação, repartição, expulsão e extradição. São os temas centrais do direito internacional e a minha bola de cristal já me falou aqui que há uma questão sobre isso na sua prova no dia que você for realizar. Ok? Então, já começa a anotar aí no seu cadernão. O que é a deportação? Vou iniciar aqui pela deportação, tá? Peraí que a minha canetinha, eu não estou conseguindo mudar a minha cor. Pronto. Então, aqui, gente, olha lá. A gente tem algumas questões que são necessárias aqui para se ater, tá? Então, olha só. A deportação, ela está prevista ali, tá no artigo 50 da Lei de Migração. Gente, a deportação, ela é uma situação migratória irregular. A deportação ocorre quando, após ser dado um prazo específico, que esse prazo é de 60 dias, não foi regularizado, vai haver um descumprimento. A deportação, a pessoa nem entra aqui no país. É tipo assim, chegou, né, de mala e cuia, não, meu amigo, vai embora que você não está cumprindo com os requisitos necessários, não, tá? Aí vai dar um prazo para regularizar, tá? Não regularizou, houve um descumprimento, vai haver a retirada compulsória desse território nacional, tá? Mas aqui, pessoal, não exige crime, basta ter havido uma regularidade e é uma questão administrativa, tá? Então, aqui não precisa ter havido crime, não precisa ter havido outra responsabilidade, simplesmente está faltando documento, né? Ou não está com a sua situação migratória de forma regular, ou então, em algum momento ele perdeu, ele até entrou regular, mas em algum momento perdeu, foi dado prazo para regularizar e isso não ocorreu. Então, o que eu quero que vocês guardem para a prova? Que é uma questão aqui meramente administrativa. Órgão responsável, PF, tá? Polícia Federal. Polícia Federal que vai verificar, vai ver se há os requisitos próprios ali, né, para essa migração. Se não houver, ok, vai haver um descumprimento e aí vai haver realmente a retirada compulsória após não ter sido cumprido esse prazo. Tranquilo? Isso é a deportação. Então, para fins de prova, não esqueça que é feito pela Polícia Federal, é apenas administrativo, não exige crime e esse descumprimento, ele tem que ter havido a reiteração para haver ali a proibição. Lembrando que ele pode voltar a qualquer momento, tá? Não há impedimento de retorno, tá? Então, isso não gera
impedimento de retorno, ok? Então, não tem impedimento de retorno. Se ele tiver regularizado, fique à vontade, você pode voltar para o nosso país a qualquer momento. Pegou a dica? Então, Polícia Federal, é administrativo, não impede entrada e é uma forma, né, de retirar, uma forma de retirada mesmo, essa é a palavra, dessa pessoa que não está regular no Brasil. Isso que é a deportação, ok? Bom, o segundo item, tá? É a repatriação, tá? Isso aqui ocorre antes do ingresso no país, ou seja, ele, antes mesmo de entrar, né, ele já descumpria. É diferente aqui do que a gente acabou de mencionar, da deportação, porque a deportação, ela também pode ocorrer depois. Ele entrou regular, mas ele se tornou irregular. A repatriação não, tá? Meu filho, você nem vai entrar, volta de onde você tá, não quero você aqui no Brasil, ok? Isso é repatriação. Deportação, ele já está, ele perdeu, ou ele de forma ali se tornou irregular, não cumpriu o prazo específico de regularização, ele é retirado do país. A deportação, ele não chega nem a entrar, ele ocorre antes do ingresso no país, tá? Porque ele não cumpriu nem os primeiros requisitos de entrada. Isso vai ser verificado também pela Polícia Federal ali no período de ingresso desse país, ok? Muito cuidado, porque a questão vai vir querendo te dizer que realmente ocorreu o ingresso dele, mas ele precisou ser retirado. Se ele precisou ser retirado, ele está em uma situação de deportação, porque ele já entrou. Agora, ele nem entrou, ele é repatriação, ele continua. Por isso é que ele é diferente aqui da questão da deportação. Tranquilo? Gente, ainda aqui falando de condição jurídica do estrangeiro, vamos falar das mais comuns e também das mais graves e também da que mais vai cobrar na sua OAB. Eu vou deixar até um coraçãozinho aqui, ó. FGV ama. Outra que FGV ama. Aí, ó, FGV. Coraçãozinho da FGV, ok? Vamos falar da expulsão. Tudo isso da lei de imigração, tá, pessoal? Olha, a expulsão, ela ocorre já como uma medida extrema, né? É uma medida extrema, tá? Essa medida ocorre porque há uma questão extrema que ensejou essa saída dessa pessoa no nosso país. Ele cometeu um crime grave, uma conduta ofensiva, né? Como vocês podem ver, é excepcional, né? E ela, sim, essa sim, atenção, vai gerar impedimento de retorno por prazo indeterminado, tá? Ocorre que aqui tem exceção. E aí, quando tem exceção, a FGV vai cobrar a regra ou a exceção? É claro que a exceção, ok? Então, a FGV vai te cobrar a exceção. Então, aqui, pessoal, é vedada essa expulsão se houver criança, proteção aos direitos da criança, tá? Isso aqui é mais pela proteção da criança ou do adolescente, do dependente econômico dessa pessoa ali que está sendo expulsa. Ou ainda se tiver outra pessoa incapaz que é dependente dele, ok? Aí aqui, ó, a dependência tem que ser econômica ou de guarda. Tranquilo? Então aqui, expulsão foi grave, crime, conduta gravosa, é excepcional, é uma medida extrema e vai gerar impedimento. Se ele, uma vez expulso do país, já era. A gente não quer esse cidadão mais aqui, ok? Meu filho, vá para o país que te pariu, né? Para não falar um palavrão, ok? Então aqui é literalmente volta para o teu país e nunca venha aqui, nunca mais. Tá bom? Ok, tranquilo? Aí eu falei para vocês que a deportação era diferente da repartição. E aqui também, tá? Aqui a expulsão é diferente da extradição. E aí vamos
com muita atenção, com muito carinho nisso aqui, tá? Porque extradição, gente, é uma cooperação. Lembra do princípio de cooperação? Extradição é uma entrega de pessoa para processo ou cumprimento de pena. O país vai entregar para o outro país essas pessoas, tá? Quem são essas pessoas? Pessoas que são naturalizadas ou a própria estrangeira, tá? Pessoal, detalhe importantíssimo de prova, tá? Olha aqui, eu preciso que vocês lembrem muito disso aqui. Não se extradita brasileiro nato, gente. Brasileiro nato não se extradita, ok? Agora, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado, sim ou não? O que vocês acham? Aí, o brasileiro naturalizado, ele só pode se o crime tiver sido anterior à naturalização ou crime de drogas ou entorpecentes ou análogos à questão de drogas, tá? Muito cuidado com isso, que isso aí com certeza vai ser uma pegadinha que vocês terão na prova de vocês, porque esse assunto tá muito corriqueiro e ele tá caindo bastante, tá bom? Só que ainda sobre extradição, eu quero mencionar outra coisa para vocês aqui. Muito cuidado, porque não pode haver dupla tipicidade e dupla punibilidade, tá? E não prescrição. O que isso quer dizer aqui, pessoal? Essa questão, quando a gente não vai simplesmente tratar uma questão que já foi antes julgada, tá? A extradição é simplesmente para que ele cumpra a pena ou o processo no local que ele tem a sua nacionalidade escolhida. E aí eu quero relembrar vocês aqui também que nós temos duas formas, tá? Nós temos o ativo. Então aqui, deixa eu ver onde eu coloco aqui para vocês. Existe a extradição ativa, tá? E a extradição passiva, tá? Essa extradição, gente, nada mais é que um pedir, o outro entregar, ou o outro pedir e o país em questão entregar. Como que isso acontece? Aqui nós temos a extradição mais comum, ou melhor, a nossa extradição constitucional, né? A nossa Constituição só fala da passiva, tá? Mas pode ser ativa. Vamos lá, Robinho. Vocês viram? Vocês lembram da época da questão, né, do Robinho? O Robinho cumpriu pena, o Robinho cometeu o crime no Brasil ou lá na Itália, acho que foi Itália, né? Me fugiu aqui. Mas foi em outro país. Crime sexual. E crime sexual é um crime que está dentro de assuntos de cooperação internacional, por ser um crime de violação de direitos humanos. Não esqueçam disso, tá? O Robinho, ele veio cumprir pena aqui no Brasil, ok? Mas o Brasil foi, nesse caso, ativo, né? Opa! A prof errou o comando aqui da caneta, vamos lá. Mas foi ativo. Foi o Brasil quem requereu o Robinho para cumprir pena, não foi assim? Tá? Então, pode ser que caia isso aí. Então, para recapitular aqui, tá? O que eu quero que vocês lembrem é: extradição é a entrega da pessoa já para o cumprimento de pena. Não se extradita o brasileiro nato, e o brasileiro naturalizado tem que ter havido um crime anterior à naturalização. Tranquilo? Que é diferente, como vocês viram, da expulsão, que é diferente da repartição e que é diferente da deportação. Tranquilo? Pegaram essas dicas? Bom, me mandem uma mensagem falando, né? Você tinha razão. Buriti, né? Tem uma piadinha aqui sobre o meu nome, que como vocês sabem, o buriti é uma fruta, né? Uma fruta muito gostosa, inclusive o doce de buriti é muito bom.
E aí, em uma oportunidade na época da faculdade, eu levei um tombo na faculdade, me apelidaram, né? Falaram que o Buriti estava maduro. E aí, Buriti maduro despencou da escada. Eu levei um tombo da escada, não, da rampa da faculdade. Desde então, meus amigos advogados que me encontram nos tribunais lembram dessa história e me chamam de Buriti maduro. E aí pegou. Então, toda vez que eu disser para vocês que é Buriti maduro, vocês vão saber que é porque isso aqui vai despencar. Então, professora, qual é a sua aposta para internacional? Algum desses 3 tipos de condição jurídica do estrangeiro. E eu acho que vai ser, ó, a nossa queridinha aqui, extradição, tá bom? Te confundindo com a expulsão. Então, Buriti maduro, na minha aposta para sua próxima prova, vai ser extradição. Tá? Avançando aqui, eu quero trazer esse outro tema extremamente importante para vocês, tá? Sobre asilo político e refúgio. Temas esses que também têm sido destaque nas nossas provinhas da ordem, tá? Porque, pessoal, a acolhida humanitária está prevista ali no artigo 1430 da Lei de Migração. Aqui a gente precisa se atentar à questão da humanidade, questões humanitárias que são amplas, têm caráter administrativo, né, de visto ou de residência. Essa acolhida é necessária que vocês verifiquem e ela é diferente do asilo político, ok? Que é diferente do refúgio, tá? Então, como vocês podem ver, o asilo é diferente do refúgio. O asilo político, tá, exige que haja ali um assunto que seja extremamente político. Asilo político é questão apenas relacionada à questão política, tá? Tem foco na política. Enquanto que o refúgio, tá, ele é uma violação de direitos humanos. Então, houve uma violação de direitos humanos, a Lei 9.474 de 97, que é o Estatuto dos Refugiados, ele vai te pedir proteção, tá bom? Então, cuidado, asilo vai ser diferente de refúgio, porque o asilo eu exijo que haja estritamente assunto político, enquanto que o asilo eu necessito de refúgio por conta de de um medo mesmo ali de um crime humano contra essa pessoa, tá? Alguma violação de direitos humanos, tá bom? E aí, agora falando um pouco do direito internacional, as minhas, privado agora, né? As minhas apostas são sobre essas questões que a gente vai mencionar agora. Vocês precisam lembrar que a gente tem a LINDB, que é uma norma de sobredireito. Ele é um decreto 86 de 42, e esse decreto é a norma das normas, né? Ele que dita como que vai acontecer a aplicação da lei, quando envolver assuntos que são pertinentes aqui, a questão de família, né? Então, olha, é o domicílio que vai dizer aonde aplica a norma, quando se tratar sobre capacidade, nome e direitos de família, vai determinar aonde, qual a norma que vai ser aplicada quando envolver assuntos de lei local, né, bens móveis, ou melhor, o local de onde os bens se encontram. O artigo 9º vai falar que vai ser aplicada a norma aonde a obrigação ali foi contraída, e o artigo 10 vai falar de sucessão. Então, eu gostaria muito que vocês fizessem a leitura desses artigos, porque quando se fala em direito internacional privado sobre onde e qual norma vai ser aplicada, temos aqui o artigo 7, 8, 9 e 10. Tranquilo? Quando os assuntos versarem sobre capacidade e nome, né, vai ser ali o que vai determinar, vai ser o domicílio da pessoa. Quando se tratar de bens imóveis, vai ser a lei
do local da situação da coisa. Quando for se tratar de obrigações, a lei do lugar da obrigação, tá? E o artigo 10 vai falar ali da sucessão, tá? Então, não deixem de fazer a leitura desses artigos. Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre o princípio da cooperação, tá? Previsto nos artigos 21 e 22 do Código de Processo Civil, também combinado ali com a LINDB, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar sobre competência, tá? Eu preciso que vocês entendam como ocorre essa cooperação no que tange competência. Então, competência para processar e julgar, e aí vejam bem, a gente está falando agora das questões relacionadas a o processo de julgar. É o judiciário, é onde vai ser julgado esses processos que envolvam a questão relacionada ali a bens, a pessoas, serviços e obrigações como um todo, tá? Então, o artigo 21 fala que se o réu tem domicílio no Brasil, o Brasil vai ser o competente, tá? A obrigação foi contraída no Brasil, então vai ser no Brasil que vai haver ali o julgamento, o processo, tá? Ou se o fato tiver também ocorrido ou praticado no Brasil, tá? De igual modo, o artigo 22 nos traz que se versa sobre alimentos, vai depender do domicílio. Se o domicílio for no Brasil, vai ser aplicada as normas do Brasil, né? Relações de consumo, a gente tem o quê? O CDC, tá? E também, se você escolher, optar, você vai ser aqui julgado no Brasil, tá? Então, quando que há processamento e julgamento, vai haver, pelo artigo 21, réu que tenha domicílio no Brasil, a obrigação foi no Brasil e o fato foi ocorreu ou foi praticado no Brasil, vai ser aplicado às normas brasileiras, tá? Ou quando versar sobre alimentos, que o credor tiver domicílio, né? E aí aqui tem a questão da própria norma lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? No local pelo qual aquela criança reside, né? Então aqui vai privilegiar a competência também do ECA, e bem como se o credor também estiver residindo no Brasil, ok? Quando versar sobre relações de consumo, a gente no Brasil tem o CDC, né? Então, se tiver ocorrido no Brasil, prevalece no Brasil. E por fim, se você colocou foro de eleição, então aqui é o foro, você escolheu o foro, a jurisdição brasileira, então vai ficar na jurisdição brasileira, tá? Mas, prof, vamos lá, como é que essas coisas todas caem na prova, né? Elas vão cair vindo casinhos, né? Então, por exemplo, sobre obtenção de prova no exterior, assinale a alternativa correta. Tá vendo o que aqui tá falando da cooperação jurídica internacional? Olha, traz aqui questão da Convenção de Haia. Opa, carta rogatória, a gente sabe que é uma modalidade de citação estrangeira, ok? Tudo isso está previsto também no Código de Processo Civil. Então, vamos tentar, vamos ver qual que é a opção correta, que ele está pedindo como que ocorre a obtenção de provas no exterior. Então, está falando que a tramitação do pedido de cooperação internacional para obtenção de provas no exterior apenas poderá ser feita com base em acordo internacional vigente entre Brasil e o Estado. B. Convenção da Haia prevê que a autoridade judicial deve aplicar integralmente a legislação do Estado requerente no que diz respeito às formalidades. C. O cumprimento da carta rogatória só poderá ser recusada quando violar soberania ou segurança, ou não estiver no âmbito do poder judiciário do Estado em questão. Ou D. A organização da autoridade central deve ser idêntica em todos os estados signatários, tá? O gabarito, gente, olha aí, vai ser aqui, ó, letra... Peraí, deixa eu organizar de novo. Vejam bem, a letra C. Por quê? Eu mencionei para vocês a Convenção de Haia para obtenção de provas e ela menciona isso, tá? E aí ela fala justamente isso. Quando violar a soberania,
colocar em risco segurança ou o pedido estiver fora das atribuições, tá? Então, isso está previsto expressamente lá na Convenção de Haia, no que tange o assunto de obtenção de prova. Então, eu coloquei essa questão para vocês sentirem um pouquinho como que o direito internacional cobra, tá? Preciso também só falar rapidamente aqui, já finalizando nossa aula, sobre homologação de decisão estrangeira, porque isso aqui vai cair, sabe por quê? Porque quem homologa é o STJ, gente, não é o STF. Muito cuidado. Homologação de decisão estrangeira vai ocorrer pelo STJ e ela só vai produzir efeitos após ser homologada. Tá bom? E o STJ vai homologar assuntos que versem sobre divórcio estrangeiro, adoção, cobrança, condenação civil ou laudo arbitral, sentença arbitral estrangeira. Só que para isso, pessoal, tem que ter havido trânsito em julgado. A gente só vai homologar para cumprir essa determinação aqui, tá bem? Então, muito cuidado com isso. Homologação de decisão estrangeira é só no STJ. Tranquilo? E para fechar nossas aulas, é necessário apenas que haja essa validação no Brasil. Precisa cumprir os requisitos do artigo 963 do CPC. Quais são eles? Tem que ter sido julgado por uma autoridade competente, tem que ter havido a devida citação ou comprovada a revelia, né? Essa revelia tem que ser válida. Tem que ter o trânsito em julgado. Obrigatório que se tenha tradução juramentada. Gente, isso aqui caiu na última prova, tá? E que não haja ofensa à ordem pública. Então, o STJ vai homologar se tiver todos os requisitos, ou ele pode negar a homologação se tiver ofendendo ordem pública. Tranquilo? Aí ele também vai homologar a questão... ele não vai homologar, é importante lembrar disso aqui, cuidado, tá? Ele vai dispensar a homologação se for consensual, porque aí basta você ir no cartório, ainda que tenha sido no estrangeiro, tá? E aí ele não vai reexaminar este mérito, ele não vai julgar, gente, ele só vai homologar o que vier pronto. Tranquilo? Guardado isso aí, vejam só, a gente tem justamente uma questão sobre isso que foi de homologação. Bom, como nossa aula está chegando ao fim, o que eu quero que vocês guardem aqui é que ele vai homologar apenas nessas condições, tá bem? Então, meus amigos, eu desejo para vocês muito sucesso na aprovação de vocês, que vocês tenham realmente aí uma aprovação, é o que a gente deseja para vocês, muito sucesso. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, qualquer que sejam, me procura lá no meu @, que eu estarei à disposição de vocês, tá? No Nauane Buriti ADV. Gente, então muito sucesso na aprovação de vocês, bons estudos e vamos lá, gabaritar direito internacional. Tchau, tchau e até a próxima. Beijo grande.